Na paz do Senhor Jesus. Vamos falar sobre dinheiro? Olha, eu estava pensando aqui comigo, durante muito tempo, eu fazia uma oração, uma confissão. Eu fazia negócios e acreditando que Deus ia prover. E eu confessava, Deus proverá. E não é que Deus provia mesmo? Mas muitas vezes eu passava por uma dor de barriga, passava por uma agonia, a minha alma gritava. De última hora chegava a provisão, mas até chegar essa fase da provisão, a minha alma sofria muito. E eu pensei, se eu tenho fé de que Deus proverá na hora final, pelo menos no último momento, eu posso também usar essa fé para acreditar que Deus vai prover com antecedência. E eu comecei a mudar a confissão. Eu comecei a confessar: Senhor, obrigado por provisão abundante e antecipada. E eu quero fazer essa confissão com você, porque desde quando eu comecei a fazer essa confissão, tem funcionado. A provisão tem vindo de forma abundante e antecipada. A provisão está chegando, porém está chegando sem precisar passar por aquela dor de barriga, sem precisar passar por aquele mal-estar de última hora, esperar aquela tensão do último momento. Deus quer prover na sua vida de forma abundante e antecipada. Repita comigo essa confissão: Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por provisão abundante e antecipada. Aleluia! É isso que acontecerá na sua vida. Provisão abundante e antecipada. Amém? Nós iremos falar sobre o seu futuro financeiro. A nossa vida, ela se divide em 3 etapas de tempo. Existe a etapa do passado, do tempo presente e do tempo futuro. Nós estamos no presente. E muita gente despreza o passado. Eu sei que os nossos pecados, eles ficaram no passado, já foram perdoados. Porém, todo ser humano tem uma história. E o passado não é de todo ruim. Até porque nós somos construção do nosso passado. Hoje nós somos resultado das decisões que nós tomamos no nosso passado. Algumas pessoas ficam muito apegadas a certos traumas do passado, de algo que não deu certo, e não tiram proveito das experiências. Deus nos deu a memória e a imaginação, e Ele não espera que a gente venha sofrer de amnésia para ser feliz. Você pode ser feliz lembrando sim dos seus passados e tirando proveito desse passado, até mesmo dos fatos ruins. Porque se você já sofreu uma experiência muito ruim, você já pagou por ela, você já pagou o preço, a dor, ela lhe pertence. E essa experiência, ela tem que ser convertida em algo bom para a sua vida hoje. Então você não deve simplesmente desprezar o seu passado e apenas viver daqui para frente, não. Você tem um passado de coisas boas e coisas ruins que aconteceram, decisões boas e decisões ruins que você tomou. E essas decisões, elas podem inclusive lhe auxiliar na tomada das novas decisões. Amém? Então, não despreze o seu passado. Se você tinha sentimento de culpa, aí se perdoe. Se você tinha pecado, Deus já perdoou, mas o seu passado tem que ser levado em consideração. Inclusive, eu sinto em meu espírito que algumas pessoas estão buscando uma resposta financeira para a sua vida no futuro, e Deus está tentando te trazer ao passado. Se algum dia na vida Deus te deu uma direção para fazer algo, e você começou a fazer o que Deus te orientou, e não deu certo, e você desistiu, a ordem continua em aberto. Você talvez está esperando uma nova direção, e quer fazer uma outra coisa, mas você diz: mas Reni, não deu certo. Não deu certo por quê? Qual foi a parte que não deu certo? Não deu certo tudo? A direção não foi de Deus? Foi de Deus. Então, simplesmente, você precisa fazer ajustes na parte que não deu certo. E consertar simplesmente isso que não deu certo. Porque se o Senhor te deu uma direção,
e algo não deu certo por causa da sua execução, Ele espera que você corrija a forma como você fez e faça diferente. Mas se Ele te dirigiu para fazer, vai dar certo. Pode não dar certo da primeira vez, pois entre a direção de Deus e a execução existe a falha humana, a possibilidade de falha. Mas se Deus te deu uma instrução, Ele espera que você volte ao passado e lembre: o que foi que eu te falei para fazer? Talvez você está fazendo o que o Senhor disse que não era para fazer, e deixando de lado o que o Senhor te dirigiu para fazer. Pedro, ele deixou de pregar o Evangelho e ele voltou a pescar. E ele pescou, mas quando ele chegou na beirada do rio, o peixe já estava lá pronto, já estava provido. O Senhor só quer que você obedeça. Amém? Amém. Então algumas pessoas precisam voltar ao passado e ver onde foi que você parou, e recomece de onde você parou. Amém? Nem tudo no passado foi ruim, teve coisas que foram boas. Aproveite o que já tem de construído e recomece a partir de onde está, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O seu futuro financeiro. A nossa vida se divide, como eu falei, em 3 etapas de tempo: passado, presente e futuro. O futuro se divide em 2 etapas: o nosso futuro aqui na terra e o nosso futuro eterno. Nós não iremos falar sobre a nossa eternidade, porque tudo já está pago. Você não precisa se preocupar de dinheiro para o céu. Um único centavo não será necessário para a sua salvação, pois Jesus já pagou o preço e é pela graça que nós somos salvos. Mas nós iremos falar sobre dinheiro aqui na terra, porque tem muita coisa que ainda precisa pagar. E você vai precisar de dinheiro até o último dia da sua vida. Até o último dia da sua vida, você vai precisar de recursos financeiros. Amém? Onde é que passa aqui? A vida se divide em 3 tempos, já falei sobre isso. Aqui. O seu passado ele foi influenciado por sua família, pelas suas escolhas, seus erros e seus acertos. O meu pai, ele faleceu faz uns 4 anos, e ele deixou uma herança. Ele deixou um gado, um passarinho, um relógio e uma dívida. E interessante que o meu pai faleceu com 72 anos, e durante muitos anos da vida dele, ele trabalhou ganhando cerca de 10 salários mínimos, o que não é tanto, mas para o padrão brasileiro, dava para viver razoavelmente. Mas o que foi que aconteceu com ele? Todo o dinheiro que entrava na vida dele, ele consumia no presente. Ele esqueceu de quê? Do futuro. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. É assim que os brasileiros geralmente têm vivido. Mas acontece o seguinte: a vida, ela não é tão curta como a gente pensa. A vida, ela tem vários dias, vários anos, às vezes várias décadas pela frente. E durante todo esse período, o dinheiro vai fazer parte da sua vida. E se você ignorar essa necessidade, você vai passar por duros aperreios. Como eu falei, para morar no céu, você não precisa de um centavo. Mas para viver na terra, você vai precisar. Quando o cristão ignora a necessidade de dinheiro, ele torna a vida dele mais difícil. Mas não é somente a vida dele, ele torna a vida da família mais difícil. A vida dos filhos se torna mais difícil. Se você não quer prosperar porque você acha que não precisa, faça isso pelo menos pela sua esposa. Ela está doidinha que você ganhe dinheiro. Faça isso pelos seus filhos. Pense na sua família, porque a Bíblia diz que o homem de bem deixa uma boa herança para os seus filhos. Amém? Então, até uma certa fase, você foi influenciado, as suas finanças foram influenciadas pela sua família. Tem pessoas que tiveram o privilégio de vir de famílias abastardas, que tiveram melhores condições. Outras pessoas tiveram uma família em que passava muito aperreio. Eu, pessoalmente, meu pai me abandonou e a gente vivia em um barraco de taipa. Quem sabe o que é isso?
Muita gente não sabe, né? Barraco de taipa na beirada do rio, e toda vez que a maré enchia, ela batia água na parede do barraco, e a gente acendia cocô de boi para espantar o mosquito. Então era uma vida daquelas, era passando por sufoco. Isso por quê? Porque eu não tive uma herança familiar de poder bancar a minha vida. Meu pai abandonou e a gente sofria. E alguns também viveram suas histórias de dificuldade. Outros tiveram seus pais presentes. Mas não importa como foi o seu passado, o importante é que herança você quer deixar para os seus filhos. Você quer construir para o seu filho um futuro promissor? Ou você quer construir repetir o mesmo futuro de sofrimento daquilo que você viveu? Você quer que eles passem pela mesma dor que você passou? Gente, não tem nada de romântico na pobreza. Dividir um ouro para 3 não é nada romântico. A religião, ela fica romantizando a pobreza, divinizando a pobreza, uma mentalidade franciscana que faz com que as pessoas pensem que quanto menos dinheiro, mais espiritual você é. Isso não tem nada a ver. Jesus disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Você pode ter sofrido influência positiva ou negativa dos seus pais, mas chegou o momento em que você começou a engrossar o gogó e começou a criar suas próprias unhas, suas garras. E agora o leãozão diz para o leãozinho: se vira, vai caçar. Você é um homem, você tem que ter garra. Olha para sua mão assim, ó. Diga: tenho que ter garra. Você tem que ter garra. Tem muito homem que ainda está se comportando como um menino. Principalmente quando você casa e que você tem que ter garra dobrada. Gente, o leão, se ele não for valente, ele morre de fome. Se você não tiver garra, você vai passar sufoco, vai passar necessidade, você vai passar por situações difíceis, por falta de garra. E não tem nada a ver com Deus. Não é a vontade de Deus, simplesmente é a falta de garra, de esforço. Esforça-te porque eu sou contigo. Ou seja, tenha garra, meu filho. Acorda cedo, se esforça, paga o preço. Amém? Então sua família influenciou positivo ou negativamente, mas agora é você. São as suas garras que vai conquistar o pão para levar para casa. Amém. Com a bênção de Deus, é com a bênção de Deus, mas através do seu esforço. Ah, mas Deus vai cuidar de mim exatamente como Ele cuida dos passarinhos. Como é que Deus cuida do passarinho? Você já viu Deus levando comida para o passarinho alguma vez? Todo santo dia o passarinho acorda e sai do ninho dele, vai encontrar comida em algum lugar do planeta e volta com comidinha para colocar no biquinho ali dos seus pluguelos. É assim que Deus cuida de você, lhe dando oportunidade de trabalhar, de se esforçar e de usar essas garras que Ele deu para batalhar e conseguir dinheiro. Amém? Tenha garra, meu irmão. Ah, vai ser fácil? Não é fácil para ninguém. Mas se você agir da maneira correta, você vai prosperar e vai ser leve, suave e divertido. Amém? Amém? Aleluia. Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis, Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A sua vida é hoje resultado, sua vida financeira, estou falando sobre dinheiro, sua vida financeira é resultado das sementes que você semeou no passado. As sementes que você lançou, elas produziram o seu presente. Então, tudo que acontece em sua vida financeira não é sorte nem azar, é consequência. Não é sorte e nem azar, é o quê? É consequência. Só que nós, seres humanos, temos uma forma de escapar pela tangente, né? Se algo acontece muito bom, a gente diz é consequência. Se algo acontece muito ruim, diz, não, isso daí é culpa de alguém. É um azar. Mas também é consequência. Por quê? Porque existe uma lei determinada por Deus, que é a lei da semeadura, que vai funcionar, que você acredite ou não, vai funcionar. Ninguém é obrigado a plantar, mas somos obrigados a colher a partir do momento que nós plantamos.
Não é exatamente na hora que você está plantando, mas o tempo passa e os frutos, eles vêm. Quem decide o seu futuro financeiro? Responda para mim. É Deus? Muita gente prefere acreditar que é Deus. Por quê? Porque se a pessoa acredita que é Deus, ela se isenta da responsabilidade de fazer o que ela tem que fazer. Se aconteceu é porque Deus quis, se não aconteceu é porque Deus quis. Então ela fica escondida atrás da soberania de Deus e a culpa não é minha. É porque Deus quer. Não existe escrito em lugar nenhum quanto dinheiro você terá na vida. Não está determinado em lugar nenhum quanto você vai prosperar. A Bíblia diz o seguinte, simplesmente, digo isso: aquele que semeia muito, muito colherá. O que semeia pouco, pouco colherá. Deus estabeleceu a lei da semeadura. Quem é que define o volume da semente? Você. Você define o volume de semente que planta e, naturalmente, vai vir a colheita como consequência desse volume de semeadura. Deus dá pão para comer e semente para semear. Mas aí a gente entra na terceira parte do nosso tempo, que é no futuro. E não é bom você tirar algo do presente para jogar para o futuro. Digamos que aqui é o seu dinheiro. Esse aqui é o seu dinheiro. Não é lá essas coisas todas, né? Mas aí você vai ter que pegar uma parte do seu dinheiro e usar para o presente e a outra para o seu futuro. E aí o seu eu no presente vai dizer assim: puxa, esse pedacinho aqui até que ajudava, né? Vai fazer falta aqui. E o pior, quando a pessoa está endividada, ela vai ter que cortar mais um pedacinho ainda e jogar para o passado. Então tem o dinheiro do passado, o dinheiro do presente e o dinheiro do futuro. E aí, na maioria das vezes, as pessoas fazem o quê? É do passado, depois eu pago. Devo, não nego, pago quando puder. O do futuro, Deus proverá. E aí só restou o quê? O presente. E o presente dela fica muito feliz e diz: oh, essas sementes aqui são nossas, a gente pode desfrutar dela. E ela come toda a semente, muito bem. Seu presente está suprido, mas o seu futuro será vazio. Esse é o grande problema da maioria das pessoas. Existe a pessoa apressada, que é aquela que compra antes de ter o dinheiro e depois ela paga, só Deus sabe. Existe aquela pessoa que é equilibrada, que ela só compra na proporção dos ganhos dela. Ela sabe o quanto ela possui, ela é controlada, mas aí surge problemas, surge situações adversas, surge emergências e oportunidades, e aí ela não aproveita as oportunidades e se vê dentro de um problema quando surgem as emergências. Então esse daí é um endividado ocasional. De forma comum, no dia a dia, ele não é endividado, mas sempre que surge uma emergência, ele se torna um endividado. Mas existe o paciente. O paciente, o que é que ele faz? Ele pega o dinheiro dele, vamos cá. Ele pega o dinheiro dele e antes de gastar o dinheiro dele, ele divide. Mas ele não divide para o passado, para o presente, para o futuro, não. Ele faz uma divisão maior ainda. Ele divide para 4. Aí você diz: esse cara está ruim. Pegou o dinheiro dele e dividiu para 4 porções? Sim. Esse aqui é de quem? Do Senhor. Semente para semear. Está semeando no reino de Deus e automaticamente no futuro do Senhor. Custo de vida. Aí você diz: mas o custo de vida dele é menor do que o outro. Pois é, mas não tem problema não. Vamos ver mais para frente.
investimento. Ele já investiu no reino de Deus, mas ele vai investir no reino dos homens. Por quê? Porque os meios espirituais funcionam, mas os naturais também funcionam, pessoal. Tem gente que fica espiritualizando tudo e pensa que a prosperidade só vai vir do céu. Todo o dinheiro que você precisa já está na terra. A lei da semeadura funciona também aqui na terra. Pão para comer, semente para semear. Semente se divide, semente que você semeia no reino de Deus, na vida de outras pessoas, mas não esqueça de semear na sua própria vida e na sua família. A minha esposa uma vez viu o valor que eu ofertava todo mês, e eu era aquele crentão, achava que estava abafando, e um dia ela disse para mim: eu queria tanto que você ofertasse na minha vida. Foi aí que eu percebi a mancada que eu estava dando. Eu estava espiritualizando as coisas, esquecendo de semear no meu futuro e no futuro da minha família. Uma parte do seu dinheiro tem que ser para o seu futuro. E uma parte tem que ser para desfrutar. Seja lá quanto for. Cada pessoa tem uma fase de vida e esse valor vai variar bastante. Mas você precisa investir em seu futuro. Já estão avisando, meu tempo acabou, mas vamos repetir comigo mais uma vez. Deus, obrigado. Deus, obrigado. Por dinheiro. Abundante. E antecipado. Deus, obrigado. Por provisão. Abundante. E antecipada. Em nome de Jesus. Amém.